Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos já há uns 8 anos. E sim, gente, eu sofri bullying na escola aqui nos Estados Unidos. Sim, por quê? Hoje eu resolvi vir aqui contar pra vocês um pouco sobre isso. Isso é algo assim que marcou muito pra mim, porque eu nunca vou esquecer, porque foi muito difícil pra mim aqui no começo, né? Eu vim do Brasil, eu tinha 10 anos de idade e foi uma fase muito difícil, né? Eu era acostumada, né? Morar no Brasil, eu morava com a minha avó, cresci com a minha avó e a escola lá, tipo, é bem diferente do que as escolas aqui. E foi bem difícil pra mim, né? A adaptação no começo, era tudo muito diferente, tudo muito novo. E eu era novinha também, né? E eu sentia as coisas muito calado. Eu guardava muito pra mim as coisas, então foi um momento assim bem difícil, né? Eu ficava longe assim da minha família no Brasil, né? Que eu era acostumada, que eu cresci, né? Eu era mais acostumada. Eu cheguei aqui, se eu não me engano, foi dia 15 ou dia 14 de dezembro de 2015. Quando a gente chegou aqui, que eu falo, gente, porque veio eu e a minha irmã mais velha, então minha irmã de 22 anos. As aulas já tinham começado, né? Porque as aulas aqui, ela começa no final de agosto. Até então, eu e minha irmã, a gente não ia morar aqui, a gente não ia ficar aqui. Era tudo muito novo, né? Eu tava nos Estados Unidos e pra mim, tipo, era uau, e as coisas eram bem diferentes. E eu resolvi ficar. Minha avó já tinha me matriculado na escola no Brasil, mas acabei resolvendo ficar aqui. E não fui embora mais. Me arrependo? Sim. Assim, gente, não vou falar que me arrependo, porque eu tive muitas oportunidades que no Brasil talvez eu não teria tido, entendeu? Igual hoje eu falo uma outra língua, eu tenho a oportunidade de estudar aqui, nas escolas aqui, eu faço faculdade aqui. Então, se fosse antes, eu ia falar que sim. A gente foi começar a estudar aqui mesmo em fevereiro. Pra quem já estudou no Brasil sabe, porque as escolas aqui, gente, é tudo fechado. Tipo, você se sente uma apreensão, você não vê nada por de fora, nada. E no Brasil não, no Brasil, tipo, pelo menos na escola onde eu estudava, o pátio era todo aberto, você via muita qualidade do dia. Nas escolas aqui não, gente, tipo, corredor, tipo, as luzes, corredor, tipo, é tudo tampado, não tem nada, sabe? Quando a gente entra na escola aqui, tinha a nossa professora de ESL, que é a professora que ensina, né, a falar inglês. Você sai da sua sala lá normal de aula e você vai pra sala dessa professora e lá tem uma turminha de pessoas, né, que falava só espanhol, português, outras línguas lá e que tava ali pra aprender o inglês, que não sabia falar nada. Gente, sério, eu não sabia falar nem hi nem bye. Foi muito difícil pra mim. No primeiro dia eu chorei muito. Meu pai deixou a gente na escola, eu chorei bastante. Eu fiquei o dia inteiro, tipo, bem chateada, com medo, nervosa. O que foi mais difícil pra mim, gente, é que, né, eu tive que acostumar, né, assim, querendo ou não, eu tive que me acostumar com tudo isso. E quando eu comecei na escola, era assim, igual eu falei que a gente ia pra sala de outra professora que ensinava inglês. A gente tinha as outras aulas normais, né? Que a gente tinha que estar ali junto com a classe da gente participando, que era inglês, era educação física, era matemática, era leitura, essas coisas. A gente tinha que estar ali participando junto com a turma, mesmo você não sabendo falar inglês. Então, eu não fazia essa tarefa, era mesmo a gente tinha que estar lá, pelo menos, participando e assistindo, entendeu? E quando eu tava junto com a minha turma, gente, que foi o mais difícil pra mim, a professora minha, ela, tipo, fazia questão de, tipo, me fazer uma pergunta, mesmo ela sabendo que eu não ia saber responder ela. Nossa, tem um mosquito aqui. Mesmo ela sabendo que eu não ia entender e muito menos conseguir responder ela. Então, tipo assim, todo mundo, juro pra vocês, gente, todo mundo ria muito de mim. Ela também ria de mim. Então, tipo assim, eu odiava estudar aqui. Eu ia pra escola todos os dias chorando, gente, sim. E quando eu ia, tinha um menino que ele me ajudava muito, sabe? Ele era brasileiro e ele estudava na minha sala. E às vezes eu precisava usar o banheiro, ou eu queria beber água, e eu pedia pra ele falar. E aí ele falava e ela fazia questão, ok, tudo bem. Pode ser que ela queria que eu aprendesse? Ok. Mas ela meio que ria, sabe? Meio que tirava um pouco de sarro na minha cara. Então, tipo assim, eu pedia pra ele falar com ela que queria usar o banheiro, e aí ela falava assim, você tem que aprender a pedir.
e falava pra mim como que eu deveria falar, né? Aí eu falava pra ela, e aí, tipo, se eu falava errado ou com sotaque, aí eles começavam a rir, aí ela, tipo, meio que balançava a cabeça. E, gente, nossa, isso me quebrava, tipo, muito, sabe? E eu não falava isso nem pro meu pai, nem com minha mãe, porque como eu fui criada com minha avó, eu nunca me senti, assim, muito confortável de, tipo assim, dividir as coisas com ele, sabe? Gente, foi muito difícil mesmo. Até que um dia minha mãe me tirou de lá. Eu dei assim, eu fiquei com muito medo, gente, porque eu estudava lá com a minha irmã. Lá tinha brasileiro também que estudava, mas na minha sala, como eu fiz, eu tinha esse menino. Então, tipo assim, eu não tinha muita proximidade com ele. Aí depois, a minha irmã, eu fiz lá o 5º ano. E a minha irmã fez o 8º, né? Que depois que você faz o 8º ano, você forma e você vai pro high school. Que aí você vai... Que é o freshman, o sophomore, o junior e o senior. São mais 4 anos que você faz no high school. Aí você forma e daí sim você vai pra faculdade. Aí a minha irmã formou da escola. E aí eu fui pra... a gente pegava ônibus, então eu junto com a minha irmã. E a minha irmã menor, eu tenho uma outra irmã de 14 anos, ela estudava numa escola, tipo assim, gente, não era 5 minutos andando na minha casa. Então, pra mim não ter que pegar um ônibus e ir sozinha pra escola, que a minha irmã já não tava indo mais pra lá, que é a mesma escola que eu, a minha mãe me tirou dessa outra escola que a gente tava indo antes, eu sofria muito bullying, e me passou pra a escola onde a minha irmã mais nova estudava. Porque assim eu poderia levar ela e eu poderia ir caminhando com ela. E juro pra vocês, eu chorei, eu fiquei com muito medo, porque eu já tava assim com um pouco de trauma, sabe? Porque na outra escola, tipo, o professor, a minha professora, né, era só uma professora que fazia bullying comigo. Ela ria na minha cara, e tipo assim, a galera, tipo, a turma via e ria também. Gente, isso me quebrava demais mesmo, porque eu pensava assim que eu não ia conseguir aprender, que eu não era capaz, sabe?